maior risco é não correr nenhum risco. Qual que é a minha visão, né? A gente não corre risco por nada, assim. A gente não só acorda e fala, vou correr um risco aleatório aqui porque me deu vontade. Eu acho que às vezes isso é um pouco incompreendido. Quando a gente fala de risco, as pessoas de fora têm essa impressão de que a gente só é irresponsável e sai tomando risco a torto e a direito sem propósito, né? Sem um motivo para isso. Mas o fato é que se você quer fazer coisa grande, coisa relevante, você tem que fazer uma coisa diferente do que já é feito. A gente tem uma consciência, né? E a gente sabe que se você não toma um certo risco, as coisas simplesmente não acontecem. Sua empresa ainda usa o cartão corporativo único e precisa controlar nota por nota com as prestações de conta de todos os funcionários? Cara, se sim, a verdade é que tá todo mundo perdendo tempo e cabelo desnecessariamente. Com a Jeeves, você consegue emitir cartão corporativo ilimitado, tanto físico quanto virtual, ter controle de gastos em tempo real e ainda ganhar cashback. Sabe o que é o mais legal? Não tem nem anuidade. Cara, a Jeeves é uma fintech que já atende mais de 5 mil clientes corporativos em 25 países. Foi avaliada em 2 bilhões de dólares, que é um unicórnio de verdade. Foi apoiada pela YC e agora está chegando no mercado brasileiro com o que tem de mais inovador em gestão financeira. Então, se você quer saber mais sobre a Jeeves, clica no QR Code que está aqui na tela ou dá uma olhada na descrição aí do episódio. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Está começando mais um Off the Grid, seu show favorito de startups de tecnologia com seus founders favoritos. Eu sou o Lucas Bittencourt. Eu sou o Edu Belotti e hoje a gente está aqui com o Tsai, founder da Stay. Tsai, conta pra gente um pouco o que é a Stay. Edu e Lucas, super prazer de estar aqui com vocês. Vou me divertir muito, já estou prevendo. E falando um pouco da Stay, a Stay é uma empresa de tecnologia, né, que tem como objetivo trazer a previdência corporativa para o século XXI. Então a gente fala muito que a previdência em geral, a previdência privada em geral parou no século XX, né? E dado que no século XXI eu, né, vocês e as pessoas da nossa idade dificilmente vão ter uma opção de aposentadoria, uma opção boa de guardar dinheiro, a gente meio que está pegando esse produto que parou no tempo e trazendo para o século XXI, ajudando empresas e colaboradores a terem previdência privada. Boa! Cara, Tsai, eu sei que você tem uma trajetória nada convencional para um founder de startup de tecnologia médio, digamos assim, no Brasil. Conta pra gente um pouquinho desse background aí, como é que você foi parar trabalhando com previdência no Brasil. Boa, Lucas. A gente brinca, inclusive, aqui na Stay que previdência cheira naftalina, né? E que o nosso maior moat, né, que é a nossa defesa assim, contra competição, a primeira é que previdência não é um assunto sexy, não é um assunto que as pessoas acordam de manhã e falam, pô, deixa eu estudar as normas da SUSEP sobre taxação regressiva de previdência. Isso não acontece, né? As pessoas querem fazer o próximo Pix, o próximo BaaS, o próximo crédito as a service, né? Então, previdência ele não é geralmente um assunto que as pessoas de fato gostam. E aí, falando um pouco da minha trajetória, né? Eu sou taiwanês, isso é uma curiosidade. Eu estou na minha segunda passagem pelo Brasil. Eu começo a minha carreira em mercado financeiro, num banco nova-iorquino chamado Morgan Stanley, como trader de derivativos de moedas e juros, mais moedas do que juros, mas acabo cobrindo os dois, para a América Emergente, então Brasil incluso. Depois disso eu me mudo para Paris, um pouco mais perto do Edu. Fico alguns anos morando em Paris e aí eventualmente eu volto para ajudar a construir a Uber no Brasil, depois a 99, e aí entro numa startup de pagamentos que a gente faz série A, série B, série C, e 3 anos atrás eu decido empreender, né? E aí dentre as coisas que eu comecei a estudar, eu tinha muito forte na minha cabeça que eu queria resolver um problema grande, né? Então, tinha alguns fundos que na época até me procuraram e falaram, tem algumas teses prontas aqui, você quer tocar, a gente põe o dinheiro, mas é isso, eram teses legais, que eu acho que eventualmente podem dar dinheiro, mas não era exatamente o que eu queria fazer algo tão transformador como foi o Uber 99, né? E aí eu começo a estudar os grandes problemas que o Brasil ainda tinha e ainda não foram resolvidos. E dentre elas tem um que eu chamo de, né, talvez o maior problema da nossa geração, que é a falta de segurança financeira.
Então, a previdência pública no Brasil tá entrando em colapso, né? E mais de 70% dos brasileiros dependem exclusivamente do INSS para aposentadoria, invalidez, emergências financeiras. Então, basicamente é um cenário, né, cheio de problemas, buracos. E aí, outra coisa que eu gosto muito, né, é o que eu chamo de secular trends, né? Então, tendências seculares. Então, assim, tem algumas teses, e eu diria que a tese anterior qual eu estava trabalhando depende, por exemplo, se o juros está baixo, se o juros está alto, quem que está no governo, quem que é o presidente do Bacen, como está o juros nos Estados Unidos. Então, assim, tem muitas teses que ficam muito reféns de cenários macroeconômicos. Então, o que eu queria fazer era garantir que eu estava fazendo alguma coisa para onde o mundo está apontando, né? E tem algumas coisas que, independente de governo, qual que é a taxa de juros, vai acontecer. Então, o Brasil está envelhecendo, isso é uma tendência secular. Não depende de mim, de você, do presidente, da Câmara dos Deputados. Isso não vai mudar. O Brasil vai envelhecer e, com isso, a pressão na previdência pública vai só aumentar. Então, a previdência pública vai colapsar. Isso também não depende de mim, de você, de reforma mais. Então, assim, isso vai acontecer. Então, assim, juntando tudo isso, eu acabei entendendo que esse era um grande problema que valia a pena passar décadas resolvendo. E deixa eu te fazer uma pergunta, pegando esse gancho aí. Bom, você entendeu o cenário macro, viu que, beleza, isso aqui vai acontecer, é iminente, não depende de ninguém, é uma tendência forte. E aí você ficou procurando teses ao redor disso, ou a tese da Stay já meio que nasceu pronta? O quanto você teve que iterar nesse processo aí? Foi um processo, assim, não foi de imediato, tanto que nesse processo, e aí, assim, até brinquei um pouco no começo, né? Previdência não é um assunto fácil, né? Então, eu acho que eu quase desisti de empreender em Previdência umas 5 vezes. Caraca. De falar, não, vai ser isso, né? E aí, quando eu comecei a estudar esses macro trends e esses grandes problemas que a gente tem no Brasil, Previdência era uma delas, né? E foi de longe a que mais me chamou a atenção, né? Só que aí, assim, a primeira coisa que eu tinha que fazer era, de fato, validar que essas trends realmente são seculares. E aí, alguns meses estudando isso. E aí depois, uma coisa que ficou claro para mim é que se o Brasil não tivesse uma legislação positiva em relação à previdência privada, não faria sentido. Então, você pega esses grandes países que fizeram uma mudança em direção à previdência privada, então Estados Unidos, Reino Unido, países da Europa, Ásia, a legislação era muito positiva, né? E aí a minha tese inicial era, bom, provavelmente previdência no Brasil é irrisório, porque a legislação é muito ruim, previdência. Foi aí que eu sento com os maiores escritórios de advocacia do Brasil, começo a estudar, e aí, assim, normas da SUSEP, não adianta você perguntar para o GPT, né? Na época do GPT, mas hoje em dia você não consegue perguntar, porque as normas se contradizem, elas falam uma coisa e depois falam outra, tem uma área cinzenta muito grande, ela não conversa às vezes com uma lei federal, assim, é um caos, então você tem que ir lá e de fato estudar. E aí, quando eu estudei e vi que a legislação brasileira ela é muito boa, então minha primeira hipótese de que a legislação era ruim, eu tirei da frente, então dá para fazer, e a minha segunda hipótese é que o produto era muito ruim. E aí, quando eu começo a estudar o produto, né, aí é um cenário muito parecido com a Nubank em 2013. Né? Então, uma classe de ativos gigantesco, um produto controlado basicamente pelos 5 maiores bancos do país. Né? Então, tem zero apetite para inovar. O mercado já tem trilhões de reais sob gestão. E aí, foi aí que eu começo a estudar. Mas, assim, foi duro, assim, não foi um processo fácil. Eu acho que, como eu comentei, acho que a gente investiu muito, gastou muito dinheiro e eu, mesmo assim, quase desisti várias vezes, porque não é um assunto muito denso. Porra, uma pergunta aqui. Quando eu tava querendo empreender de novo, uma das paradas que eu fiz pra pensar, né? Cara, o que eu vou fazer agora? Foi entrar no Crunchbase. Tipo assim, cara, quais startups estão foguetando na Índia e nos Estados Unidos? Índia porque eu entendo que tem alguma similaridade com o Brasil, de tamanho e tal, em desenvolvimento, e Estados Unidos porque, sei lá, geralmente esses negócios você consegue tropicalizar para Brasil e funciona pra caceta.
qual que foi a sua lógica para chegar na Previdência? Depois que chegou na Previdência, eu entendi. Porra, não é sexy, tem muito dinheiro, ninguém tá olhando, porra, mercado foda. Mas até chegar lá, tipo, onde que você procurou, quais ferramentas você usou, qual que era a lógica para chegar na ideia? Bom, eu tenho um documento, Edu, que nunca foi compartilhado praticamente com ninguém. Inclusive, os fundos que investem na Stay, nem eles não tiveram o acesso full a esse documento. Eu construí um memorando de investimento de uns 70 páginas, mais ou menos. Caraca. Onde eu fui... Assim, e aí nessa época também não tinha GPTs, né, a gente foi escrevendo mesmo. Eu e o meu co-founder, a gente foi escrevendo esse memorando e passando por todas as, né, parte técnica, operacional, como funciona, mercado, problema, a legislação, e a gente foi passando assim. E é um documento que a gente guarda as 7 chaves, né? Eu já compartilhei com os fundos que investem na gente, tiveram acesso a pedaços desse documento, mas eu fiz alguns benchmarks, como você comentou, Edu. Nos Estados Unidos, tem 2 grandes empresas de previdência ligadas à tecnologia, né? Então você tem a Vestwell, que foi fundada pelo Aaron Shum em Nova York, e você tem a Human Interest, que foi fundada pelo Roger Lee na Califórnia. São as 2 talvez maiores empresas de previdência tech-prev, né? Prev-tech. E aí eu conversei com os 2. E os 2 são investidores da Stay, né? Que maneiro. 2 anos da Stay. Então, o mercado americano está um pouco à frente do nosso, né? Então, quando você fala de previdência, em grandes números, previdência hoje, proporcional ao PIB do Brasil, é 14%, mais ou menos. Nos Estados Unidos, é 130% do PIB dos Estados Unidos. Né? Então, assim, é muita coisa nos Estados Unidos, é muito maior do que o Brasil. E a nossa, quando você olha a nossa média etária, a gente está se movendo em direção a média etária dos Estados Unidos, principalmente, né? Então, em poucos anos a gente vai estar lá. Então, assim, a gente precisa mover a previdência para lá também, né? Porque, como eu comentei, a outra opção, que seria a previdência pública, não é mais viável. Então, conversei com os dois, né, viram a oportunidade, entenderam o problema que tem no Brasil, né? Mas eu também fiz esse benchmark, principalmente nos Estados Unidos, que tem uma previdência mais similar à nossa, que a gente vai ter que a gente chama de previdência mista, né, híbrida. Então, parte pública, que é o equivalente ao Social Security. Mas se você quiser manter seu padrão de vida, você tem que guardar por conta própria. Tem que ter o 401k lá, né? 401k, exatamente. Cara, ainda nesse tópico de, lapidar a tese e tudo mais, você comentou, gastei bastante tempo e uma grana até chegar na tese, né? Nesse processo, você já tinha captado? Você estava bootstrap ali por conta própria com o seu co-founder? Como é que foi? Olhando em retrospectiva, Lucas, assim, eu diria, com certeza eu teria feito sem captar. Mas o fato é que eu acho que se eu voltasse no tempo e não tivesse captado, eu não teria feito a tese de previdência, sinceramente, porque você gasta muito dinheiro, né? E eu já tinha captado. Então, naquela época, quando eu saí da Hash, que foi a última startup, né? Depois da Uber 99, fiquei 3 anos na Hash, onde eu fui CPO e CTO. E aí depois, ali, quando eu saio da Hash, alguns fundos começam a me procurar, perguntando se eu queria ser investidor do fundo ou empreendedor. Começo a me aproximar de alguns fundos, e o fundo que eu acabo me aproximando mais rápido é a Maia. Inclusive, beijão para Lara e para Mônica, as fundadoras da Maia, são minhas parceiras há muito tempo aí, né? Elas praticamente começaram a Stay junto comigo e com meu sócio. E aí eu lembro quando eu até inclusive apresentei para elas, né? Quando eu comecei a estudar, eu falei, vai ser previdência? Elas inicialmente ficaram até um pouco surpreendidas, né? E a gente teve longos debates sobre isso, porque a posição delas, muito compreensível, foi: ninguém fala de previdência no Brasil, nenhum fundo está investindo no Brasil em previdência. Você tem certeza que você quer fazer isso? E aí, no fim, eu falei para elas, quero fazer isso. E a gente tinha uma relação super boa, assim, super transparente.
E até falei para elas na época, falei, olha, eu estou enxergando essa oportunidade, né, e não são muitas oportunidades como essa. Se vocês não quiserem investir, eu entendo, mas eu vou fazer. E aí elas me ligam e falam, olha, a gente vai investir, mas se você depois de um tempo ver que não está indo para lugar nenhum, você pega esse dinheiro e faz outra coisa. Hoje em dia elas, obviamente, conhecem isso, né, já sabem, né, estão muito mais familiarizadas. E aí eu pego o dinheiro da Maia, o pre-seed que eu faço com a Maia, e aí eu começo a investir, né? Então, e não é uma tese barata, assim, de você começar. Então, olhando em retrospectiva, provavelmente eu teria começado com o meu próprio dinheiro, porque eu já saberia o resultado. Agora, voltando no tempo lá, outside 2022, jamais eu teria botado centenas de milhares, milhões de reais no meu bolso para começar a tese, porque é um risco que, né, que é difícil você arcar, né? Cara, deixa eu voltar aqui rapidamente. Você deu uma pincelada, mas eu queria entender mais como que um empreendedor tem fundos que chegam até ele falando, cara, eu tenho essas ideias, faz que eu boto dinheiro. Porque geralmente o jogo é o contrário, né? É o empreendedor com ideias indo atrás de fundo e os fundos falando não. Como é que você chegou nesse status? Tem uma ótima pergunta. Eu teria que perguntar um dia, sentar com os fundos e perguntar para eles. Eu nunca tive essa conversa com eles, né? Eu tenho, assim, os últimos 10 anos, eu passei uma boa parte desses últimos 10 anos construindo empresas de tecnologia no Brasil, né? E eu acho que tinha algumas teses que eles precisavam de um conhecimento muito específico que eu tinha por causa da passagem pelas empresas anteriores. Então, tese de marketplace, né, onde você tem que fazer toda uma gestão de supply e demanda, usando assim, uma densidade técnica e científica ali, de estatística e tal. Eu acho que assim, para esse tipo de tese, acho que o fato de ter construído ali junto com o pessoal de engenharia da Uber 99, principalmente na 99 depois, os algoritmos de despacho dinâmico, os algoritmos de precificação dinâmica, né? Então, acho que tudo isso meio que acaba... É um conhecimento muito específico, eu chuto que seja isso. Então, quando eles vão falar, tem uma tese aqui que está bombando nos Estados Unidos, que é um marketplace. Esse conhecimento ele é muito, muito específico. Eu quero fazer uma coisa de pagamentos, é um outro exemplo. Na Hash, a gente, basicamente, eu acho que poucas empresas fizeram como a Hash de, em pouco tempo, fazer tudo ligado a pagamentos. Então, emissão, adquirência, subadquirência, processadora, credenciadora e assim por diante. Então, a gente fez tudo isso de uma vez. Então, infelizmente, acho que não teve o sucesso que a gente esperava, mas em termos de aprendizado, ele me deu um nível de conhecimento desse mercado, né, muito, muito profundo. Então, eu tenho uma tese aqui de pagamentos verticalizados e tal. Entendi. Eu conheço todo meio que né, a tese e tal, mas acho que talvez seja isso, tá, Edu? Mas eu nunca conversei com eles. Entendi. No final era tipo assim, tô com uma ideia aqui de pagamento ou de marketplace, aí tem sempre o cara no fundo, eu conheço o cara certo pra essa porra, deixa eu ligar pra ele. Eu imagino que tenha um pouco disso. E aí, mas é isso. Aí eu tive essas conversas, mas no final eu decidi fazer uma coisa completamente diferente. Porra, sei como é. A minha vida é mais ou menos assim. Eu fiz a minha primeira startup, eu era completamente outsider. Eu nunca tinha trabalhado no mercado financeiro e nunca tinha trabalhado no mercado de tecnologia também. Fiz um app de acompanhamento de investimentos, vendi. Aí, beleza, vou criar outra. Agora eu conheço, muita gente no mercado financeiro, muita gente no mercado de tecnologia. Eu crio uma plataforma de ensino online. Tipo assim, cara, outsider de novo. Mas eu acho que tem muito... É muito maneiro a adrenalina de você chegar no negócio sem saber e também ter uma visão completamente diferente de quem já tá lá há muito tempão. Mas, cara, eu tenho uma pergunta forte agora. Ousada, polêmica, talvez até. Melhor, da introdução. Você sabe a história? Você não é um brasileiro, então talvez você não conheça. Você sabe a história do Barão de Mauá? Ouvi falar né, conheço muito por cima o folclore em torno dele, mas eu não conheço a trajetória dele.
Perfeito. Olha isso. Então vou te trazer um negócio que talvez seja até um carrinho. Vou jogar a bola na fogueira. Cara, o Barão de Mauá foi um empresário brasileiro do, sei lá, 1800 e muito, e 1900 e pouco ali. E esse cara criou uma porrada de empresa e ele teve muitos embates com o governo. O governo, tipo, ferrou ele em alguns momentos. Um deles foi na criação... Legal. É. Legal nos dois sentidos, né? Ele se fudeu legal e legalmente o governo fez aquilo. Porra, ele fundou um banco chamado Banco do Brasil. O Banco do Brasil nasceu como um banco privado e em dado momento o governo mudou a regra falando o seguinte: banco no Brasil não pode ser SA, só se for estatal. E eles estatizaram o Banco do Brasil, que hoje é um banco estatal, todo mundo conhece. Ele nasceu como banco privado. E aí, porra, você tá na tese de previdência, que, porra, tem os seus problemas, porra, tem um rombo grande ali, que a conta não vai fechar, aí você tem rombo que aparece recentemente com desvios e tal. E num momento político que, cara, rolam canetadas de um lado e de outro, que aí muda a regra e desmuda a regra, muda a regra de novo. Cara, como é que fica a cabeça, tipo assim, em relação à empresa? Cara, como que o governo... Como blindar a empresa do governo e de decisões dessa que afetam pra cacete o seu business? Eu não sabia que tinha essa história do Barão de Mauá. Se soubesse, eu não tinha vindo pro Brasil. Eu tinha ficado em Taiwan. Se eu soubesse, eu tava fazendo previdência em Taiwan. Pô, isso me jogou... Não vou dormir direito mais. Essa história aí do Barão de Mauá. Mas eu não sabia. Eu achava que o Banco do Brasil nasceu estatal. Não sabia que canetaram ele e levaram o Banco do Brasil. Não querem que as pessoas saibam, né? Essa história acho que tem que ser mais divulgada, né? Cara, o Barão de Mauá, o maior empreendedor da história desse país. Inclusive, a gente está tentando fazer um esforço aí de fazer a palavra dele chegar mais longe. A gente vai fazer um podcast ainda contando a história dele toda. Tem um livro que é muito bom, só que ele é muito longo, não tem e-book mais e tal. E a galera não sabe muito a história dele. Mas ele vou parar de te interromper porque eu quero saber essa resposta, meu irmão. Polêmica. A gente, Edu, trabalha assim, muito próximo com o governo, né? Então a gente segue muito próximo à regulação de previdência. Eu diria que esse risco ele praticamente não existe, porque se você for olhar os exemplos lá fora, se o governo eventualmente estatizasse, eles iam ter só um segundo problema de previdência. Em vez de ter um problema atual, que é a previdência pública, e ter uma previdência privada funcionando, eles iam ter dois problemas para resolver, né? Então, tem um grande amigo meu, ele me falou um negócio muito engraçado e muito verdade uma vez, que ele falou assim, né, que é uma analogia meio parecida. Ele falou: quando você tem um problema muito grande e você contrata uma pessoa boa, eles se offsetam e você tem zero problemas a partir daí. Se você tem um problema muito grande e você contrata uma pessoa muito incompetente, você passa a ter dois problemas. Perfeito. Né? E aí é um pouco disso. Eles têm um problema, o governo tem um problema muito grande com a previdência pública, a previdência privada, de certa forma, offseta esse problema da previdência pública. Se eles de alguma forma estatizam e passam todo o problema que existe na pública para a privada, eles começam a ter dois problemas para lidar. Faz sentido. Faz sentido. Então, eu acho que é muito improvável, mas a gente acompanha muito de perto. A gente tem alguns dos maiores escritórios de advocacia do Brasil nos assessorando, próximos do governo federal. A gente é muito próximo também das associações, né, da indústria. Então, assim, a gente acompanha muito de perto. Tanto que, por exemplo, a questão do IOF para a Previdência. Até o pessoal da Maia brinca que eu virei o correspondente da Maia na CNN, né? E só todo final de semana eu estava lá na CNN, CNPC, comentando IOF, porque a gente é propositivo, a gente defende esse mercado, né? Tem um amigo meu, e provavelmente vocês conhecem, que é do mundo de health tech, né, um dos maiores que a gente tem no Brasil. Ele falou para mim uma vez, né, que acho que foi ano passado, ano retrasado, por causa de uma canetada
né, quando o governo, a ANS, né, se não me engano, decidiu que terapia tinha que ser coberta por plano de saúde, isso simplesmente causou um prejuízo, um rombo bilionário em todas as seguradoras de saúde. E terapia hoje custa mais para os planos de saúde do que oncologia. Caraca. Então, custa mais, eles gastam mais dinheiro com terapia do que com câncer hoje em dia. Por causa de uma canetada. A ANS foi lá, canetou e quebrou, né? Então, hoje, boa parte dos planos assim está numa situação muito delicada, mas é isso, né? A gente sabe, e isso felizmente não é uma realidade para a gente, né? Para a Previdência isso não aconteceria, porque a gente não lida com esse tipo de coisa, mas é isso, a gente sabe que canetadas podem existir e a gente é muito próximo do governo e das entidades do setor para garantir que a gente defenda a Previdência. Boa. Porra, rapidinho, Lucas. Só puxar depois o quadro, vai. Tá. Só porque agora me veio um negócio na cabeça. Porque na sua história, Tsai, se eu não me engano, você fez faculdade de ciências políticas, certo? Fiz alguma coisa do tipo. Estudei política econômica em Paris. Perfeito. E aí depois você sai completamente disso, porra, não quero mais saber de política, vou pra startup, porra, startup de como é que chama? Porra, 99, Uber e tal. Vai pra pagamento, não quero mais saber de política. E aí do nada você volta pro Brasil, faz uma startup que não é política, mas tem bastante interface com a política. Você acha que essa faculdade te ajuda a saber navegar esse negócio? É um daqueles casos em que você foi construindo a sua sorte, meio que sem nem saber, construindo a sua caixinha de ferramenta que hoje te ajuda? Eu acho que sim, Edu. Acho que assim, não só ter estudado ciências políticas, política econômica, como eu tenho interesse por esse assunto, né? E não um interesse do tipo, eu defendo o partido A, partido B, partido C. Eu gosto do assunto como ciência, né? Como funciona os três poderes, como que é decidido X, Y, Z, né? Então, por exemplo, quando eu vou lá na CNN e me perguntam, por que eu acho que uma reforma da Previdência estrutural é inviável, né? É inviável porque, e aí eu trago uma análise política, porque quando você fala em reformas de previdência, é suicídio político, né? Perfeito, imagina você perfeito. ir lá e falar assim, agora eu vou aumentar a idade de contribuição, então todo mundo vai aposentar mais tarde, tem que trabalhar mais, vai receber menos. Imagina quem tem o capital político de ir lá e implementar um negócio desse, né? Então, assim, nesse contexto, eu consigo entender, né, um pouco mais e isso me ajuda muito. E uma coisa que eu acho que o pessoal também, assim, olhando de fora, isso não era tão público, mas Uber 99 eram empresas muito políticas. Sim. Porque a gente basicamente, principalmente quando nesse período do início da Uber, era briga com o vereador, era briga com a associação de táxi, e assim, eu não vou nem entrar em muitos detalhes para não nomear os políticos e tudo mais, mas assim, era uma situação muito difícil, assim, politicamente falando, regulatoriamente falando. E a gente lutava contra muitos interesses que as pessoas não têm visibilidade que existem, né? Tem muito interesse oculto, assim, né? Então, assim, quando a gente chegava lá e falava, cara, a Uber e a 99 dão renda para centenas de milhares de motoristas e dá transporte acessível para dezenas de milhões de brasileiros, né? Só que tem gente lá que não está interessado em números, em dados. Eles têm outros interesses e muitas vezes interesses ocultos e interesses que não são legais, né? Eu não vou nem entrar muito nesse detalhe. Mas... Ô, Tsai, você é um cara muito educado, cara. Eu tô abismado aqui, o jeito que você fala, porra, que cara polido. É que eu também, assim, eu tô numa indústria que eu tenho uma relação que eu não posso, né, queimar pontos, Sim. mas é isso. Então, no fim, tem que entender os interesses dos caras, às vezes os interesses não são tão explícitos, e é esse jogo, né? É isso aí, é do jogo. Exato. Boa. Perfeito. Vamos então para o primeiro quadro do dia, comentando frases startupeiras. E a dinâmica é a seguinte: a gente vai trazer uma frase dita por alguém célebre do ecossistema startupeiro mundial
E a gente vai mostrar essa frase e a gente quer ouvir seus comentários, se você concorda, não concorda, enfim, discorrer sobre. E aí depois a gente mostra quem falou a frase para não te dar muitos vieses. Beleza? Fechado. Bora lá, a primeira frase é: o maior risco é não correr nenhum risco. Em um mundo que está mudando muito rápido, a única estratégia que tem garantia de fracassar é não correr riscos. Boa, eu concordo. E aí eu vou entrar até um pouco nesse assunto, porque, assim, qual que é a minha visão, né? A gente não corre risco, né? Eu digo, a gente, eu, vocês, né? Edu, Lucas, vocês também são empreendedores e, assim, a gente não corre risco por nada, assim. A gente não só acorda e fala, vou correr um risco aleatório aqui porque me deu vontade, né? Então, assim, eu acho que às vezes isso é um pouco incompreendido. Quando a gente fala de risco, as pessoas de fora têm essa impressão de que a gente só é irresponsável e sai tomando risco a torto e a direito sem propósito, né? Sem um motivo para isso. Mas o fato é que se você quer fazer coisa grande, coisa relevante, você tem que fazer uma coisa diferente do que já é feito todos os dias. E quando você dá esse passo, você corre risco, né? Porque você faz uma coisa que não foi feita antes, né? Então, aí, inovar tem um pouco disso, de você estar sempre tomando riscos calculados, né? Então assim, eu acho que tem que tirar um pouco desse estigma de que não, porque, né, são jovens irresponsáveis que, né, não pensam direito e saem tomando risco. Não é bem assim que funciona, né? A gente tem uma consciência, né, e a gente sabe que se você não toma um certo risco, as coisas simplesmente não acontecem. Então, eu concordo, né? Eu acho que dependendo do estágio da sua empresa, se você tem uma empresa gigantesca de um setor que não vai ser disruptado tão cedo, você pode optar não correr risco e está tudo bem. Agora, quando a gente fala de empresas de tecnologia, quando a gente fala de empresas até tão grandes quanto, por exemplo, a Apple, vou dar um exemplo, né? Eu vendi todas as minhas ações à Apple recentemente. E a minha do Warren Buffett. Eu não acompanhei o Warren Buffett, mas eu devia ter vendido junto com ele, né? Eu ainda tive ganho com o Apple nos últimos 2-3 anos, mas ele vendeu no ápice. E aí, assim, mas a conclusão dele foi muito mais macro, né? Cenário macro econômico, político dos Estados Unidos. E a minha percepção, quando eu decidi vender todas as minhas ações da Apple, né, sair da minha posição de Apple, muito a ver com, ao longo dos últimos meses, o que eu percebi vendo entrevistas, decisões da Apple, é que a Apple está ficando muito averso a risco. Perfeito. Então, Tim Cook, ele é ótimo, né, mas ele não é um cara visionário, né? É polêmico isso, mas ele não é um cara visionário. Ele é um excelente executivo, mas ele não é founder, ele não toma certos riscos que muitas vezes, por exemplo, o Zuckerberg vai tomar, o Larry Page vai tomar. O Tim Cook não é essa pessoa. E quando eu fui olhando também algumas entrevistas da liderança de produto e engenharia da Apple, eu fui começando a ficar cada vez mais pessimista. E a Apple está num setor que, se ele não tomar certos riscos, por mais que ele tenha 300 bilhões de dólares de caixa, assim, é muito arriscado não tomar riscos. Então assim, eu tô até trazendo um exemplo de coisas, né, algo que meu bolso, né, fala até mais, eu decidi simplesmente sair da minha posição de Apple, vendi tudo que eu tinha de Apple por causa dessa percepção de aversão de risco da Apple. Cara, excelente. Inclusive, quem disse essa aí, ó, Zuck, você citou. Porra, eu tava esperando quem disse isso aí, Tim Cook. Imagina. Tô zoando. Pô, aí eu ia ter que comprar as ações da Apple. Mas não adianta nada também você não walk the talk ali. Cara, essa parada do Tim Cook da Apple é muito verdade. Inclusive, quem escreveu um texto bem legal sobre isso foi o DHH, que é o founder lá do Basecamp. A gente tava falando, acho que antes do programa a gente tava comentando sobre o DHH. E ele tá falando isso, cara, tipo, o Tim Cook é um operador. O cara era CEO e tudo mais, enfim, ele é muito bom pra otimizar as coisas e manter o barco andando na mesma direção, né? Agora, porra, não se compara com, acho que um dos maiores visionários aí de todos os tempos, que foi o Jobs no comando da Apple até então. Então tem esse dilema, gostei da correlação.
Deixa eu só então complementar aqui com esse negócio de Apple, que o DHH falou um negócio que pra mim foi sensacional. E agora eu tô virando fanboy do DHH também por causa do Lucas. O Lucas vai apresentando essas pessoas pra mim. Mas porra, olha esse negócio, cara. Quando a Apple tem a App Store e a App Store cobra 30% de qualquer transação que é feita ali, você não precisa inovar, porque você faz dinheiro infinito. Você é sócio, você tem 30% de revenue share com todas as empresas do mundo. No momento que uma empresa gigante entra na justiça contra você e ganha e você tem que abrir mão disso, você está fudido, porque você abriu mão de inovar lá atrás porque você não precisava mais, e agora você vai ter que voltar a inovar, mas, meu irmão, seus músculos já definharam. Seus músculos inovadores já estão na merda. Enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Sou eu que ninguém no mundo de startup falando mal da Apple, né? Talvez eu esteja errado, mas se não for pra ter opinião, nem venho. Juntar o patrimônio dos três não dá o patrimônio do Tim Cook, né? Mas... não dá o salário de segurança, lá, o budget de segurança do Tim Cook. Mas assim, acho que só para finalizar, se você for pensar bem, qual que foi a grande última inovação da Apple, assim, o grande hit da Apple? AirPods? AirPods, eu acho. O AirPods é só um... Eu adoro AirPods, eu uso AirPods. Mas é incremental, né? você não consegue dizer que AirPods revolucionou o mercado. É um fone melhor. Sim. Tá, beleza. Mas, então, assim, e aí quando você tá disputando com o OpenAI, empresas como essas, né, pô, é muito difícil. Sim. Ô Lucas, tira essa foto daí, cara. Porra, não, tira aí. Porra, esse Zuck reptiliano porra. É pra não deixar as pessoas esquecerem, pô. Agora que ele tá todo cool, tem que lembrar de como é que eram as origens. Pô, a próxima frase é: eu sabia que se eu falhasse, eu não me arrependeria. Mas eu sabia que a única coisa da qual eu poderia me arrepender seria não tentar. Concordo. E concordo porque, inclusive, essa é uma coisa que eu levo muito assim, quando eu falo com as pessoas mais próximas a mim, na pessoa física, costumo falar uma coisa que é muito similar a isso, que é quando você vai lá, tá o que a gente lê e ouve a respeito, quando pessoas estão prestes a falecer e deixar esse mundo, elas nunca se arrependem de coisas que elas fizeram. Elas sempre se arrependem de coisas que elas não fizeram. Então, quando eu penso e coloco minha vida em retrospectiva, também, assim, eu acho que se tem algum arrependimento, normalmente é arrependimento de algo que eu não fiz, ou algo que eu não me esforcei o suficiente para fazer, né? Então... E aí isso também conversa muito com, acho que, uma coisa que os meus pais desde pequeno, assim, colocaram na minha cabeça, né, que assim, a sua parte é que, assim, se alguma coisa vai dar certo ou não, porque a gente coloca muito, às vezes, o peso no resultado de algo. Mas se você dá o seu melhor, ou seja, você, né, toma ação, em vez de deixar de fazer, você faz o seu melhor, mesmo que o resultado não seja positivo, você sabe, você consegue, sua consciência está tranquila, né? Então assim, eu concordo, assim, acho que não tem a ver com falha, porque a gente dá muito peso para dar certo ou falhar, quando na verdade, ao longo do tempo, na grande, né, uma visão mais longa da vida, ninguém liga, ninguém se importa, ninguém lembra, tá? Isso é uma coisa que eu também falo pro pessoal que trabalha aqui na Stay, que você vai cometer erros. Na Uber 99 a gente cometeu muito erro, um erro grande. As pessoas não lembram, né? Ninguém lembra. Se eu perguntar, você lembra de algum erro absurdo que a Uber fez ou a 99 fez? Nem eu não lembro direito. Eu que estava lá e que participei das cagadas, eu não lembro. Então assim, o mais importante é dar o seu melhor e não se arrepender de não ter feito. Mas então, concordo super. Boa, cara, isso aqui também concordo demais tanto com a frase quanto com o que você falou. Porque, inclusive, quem disse essa frase é nosso queridíssimo Jeff Bezos da Amazon. E ele fala uma coisa que me ajudou a tomar muitas decisões na vida, que é justamente o que ele chama do Minimum Regret Framework, né? Que é
tentar otimizar a sua vida para minimizar o arrependimento. E acho que é exatamente o que você falou. Pô, olhando em retrospecto, eu vou me arrepender de coisas que eu deixei de fazer, o que eu não fiz, né? E aí o Jeff Bezos tem a história famosa lá de quando ele começou a Amazon, que ele saiu do mercado financeiro, ele já era muito bem sucedido. Ele falou, pô, eu vou me arrepender muito se eu não trabalhar com internet, vou largar tudo e vou trabalhar com internet. Enfim, só queria dar essa contribuição aí. Edu, 2 cents. Sigo o relator. Boa! Próxima frase é: estou convencido de que cerca da metade do que separa os empreendedores bem-sucedidos dos mal-sucedidos é a pura perseverança. Aqui eu concordo em parte, mas eu vou discordar, né? Então, mas assim, sim, tem um fundo de um quê de verdade nessa afirmação, mas eu tenho uma opinião que diverge, né, um pouco. Eu acho que quando a gente coloca uma afirmação assim tão abrangente, parece que a gente só tem que persistir de qualquer forma, independente do cenário, independente do contexto, quando na verdade a gente não é uma ilha, né? A gente vive dentro de um mundo, de uma sociedade, de um contexto que algumas coisas sim e muitas coisas dependem de nós. E eu gosto dessa coisa de se autorresponsabilizar pelas coisas. Então eu não gosto muito desse papo de não deu certo porque fulano, beltrano não fez. Não, você vai lá e você tem que fazer a sua parte. Mas e aí eu vou trazer por que eu discordo, tá? O que eu acho que é talvez uma das grandes variáveis para uma empresa dar certo ou não. O mercado que o empreendedor escolhe entrar. Mais do que perseverança. Porque eu já vi muita gente muito boa, muito inteligente se estrepando porque o mercado era simplesmente horroroso. Assim, mercado muito difícil. E o contrário também é verdade. Eu já vi empreendedor, né, meia boca ali, não, assim, meia boca não, mas assim, ok, mas assim, como o mercado é muito bom, o cara acertou em cheio num negócio que vai dar certo. Então, na minha opinião, o que separa, né, metade de quem está bem sucedido não está bem sucedido é quem escolhe o mercado certo, quem escolhe o mercado bom. Agora, claro, você escolher um mercado bom, aí você tem que perseverar, porque o mercado bom não significa que você vai ter sucesso imediato. Exato. Pode ser que você demore 5, 10, 15, 20 anos para dar certo, mas se o mercado é bom, em algum momento vai dar certo. Agora, se o mercado é ruim, você pode perseverar, você pode ser um gênio, pode contratar as melhores pessoas, não vai adiantar muita coisa, né? Eu costumo falar para o time aqui da Stay que assim, a gente tem que, muitas vezes a gente tem que ter uma certa gratidão, em relação a escolhas que a gente faz, e tem um senso de humildade que eu dou um exemplo que é esse, o mercado de publishing, né, editoras. Pô, mercado ruim pra caramba, o negócio tá morrendo, tá quebrando, e olhando de fora, a gente pode ter uma tendência de achar que só tem gente burra, gente que não é esforçada, gente incompetente, mas não é verdade. Provavelmente tem alguns jornalistas que se formaram, inteligentes pra caramba, trabalham mais do que a gente, mas eles estão no mercado que está morrendo. Não tem esforço, perseverança que eles possam ter que vai mudar o fato de que o mercado de editoras está morrendo, né? Então, e aí eu digo isso internamente, porque quando eu falo para o time aqui da Stay, a gente fez o trabalho, o dever de casa de escolher um mercado bom. Agora, cabe a gente perseverar e colocar esforço e intensidade para que o sucesso da Stay seja inevitável. Então, assim, eu discordo, porque eu acho que antes de perseverança tem uma outra coisa que separa, que é se você escolher um mercado bom ou não para empreender, para trabalhar, para atuar, né? Então, assim, eu acho que quando eu olho para minha carreira, não foi só, eu também, sim, trabalhei muito esforçado, muitas horas, mas eu trabalhei em mercados que bombaram, né? Então, assim, parte é mérito meu, mas parte também é mérito da empresa, do mercado que eu estava. Então, assim, eu podia ter entregado o mesmo esforço se eu estivesse no mercado editorial, eu não estaria aqui falando com vocês hoje.
Perfeito. Cara, com certeza. Acho que o Reid Hoffman fala uma coisa sobre isso no livro, acho que aquele livro The Alliance lá, é um livro não tão famoso dele. Ele fala, cara, é melhor você ser o pior player do mercado muito bom do que o melhor no mercado muito ruim, né? Eu acho que é bem por aí, né? Tipo, quando a maré sobe, ela levanta todos os barcos. Quem falou essa aí, ó, citamos há pouco, Steve Jobs. Edu vai falar uma coisa sobre isso ou... Não, eu acho que é só dando exemplo aí de mercado bom e mercado ruim, eu acho que você consegue olhar pra, sei lá, cerveja e AI hoje em dia. Porra, cerveja a galera tá, sei lá, os jovens estão... Qual que é ruim? Porra, você escolhe, abraço. Não, porra, um não vai dobrar do ano pro outro nem fudendo, talvez esteja diminuindo, eu não sei, não sou um grande pesquisador do mercado de cerveja e trouxe exemplo aqui talvez de maluco. Mas porra, AI... Caralho, sabe qual é? Um ano atrás, olha como é que tá hoje e olha como é que vai estar daqui a um ano. Você faz uma empresa mais ou menos de AI e você tem, sei lá, porra, 1% de market share dentro do seu nicho no Brasil e mantém esse 1% de market share, daqui a 10 anos você é uma empresa gigantesca porque o mercado cresceu pra caralho. Esse seu 1%, apesar de continuar 1%, ficou grande pra caralho. Cerveja, você tem 1% do market share do Brasil, daqui a 10 anos você vai continuar tendo a mesma empresa e perdendo pra inflação. Enfim, é isso. Quem que está rindo, cara? Achei engraçado ser exaltado no exemplo. Perfeito. E para fechar, inovação não é sobre grandes visões, é sobre resolver problemas reais. Concordo bastante, inclusive. E aí, trazendo um pouco, já faço aproveito para fazer uma autocrítica do nosso meio, nosso ecossistema e tal. Eu tenho uma impressão de que muitas pessoas que empreendem, eles empreendem já com o produto em mente, né? E aí eles saem pelo mundo tentando encaixar o produto que eles já criaram na cabeça deles, um problema para resolver. E isso acho que foi muito real quando a gente olha para o último hype que a gente teve, né? Pré-AI, né? Muito a ver com Web3, cripto em geral. Acho que é muita coisa cripto, mas assim, todas essas coisas, e não digo o setor todo, mas o hype tocou o setor inteiro, né? Sim. Mas muitas das coisas que surgiram em Web3 ou realidade aumentada, por exemplo, não era um problema que existia assim que a gente estava resolvendo. Era basicamente alguém teve uma ideia muito boa às vezes, só que de um produto que as pessoas simplesmente não têm um problema para resolver, né? Não tem uma necessidade para aquilo. E aí, eu lembro dessa época que surgia toda semana uma empresa, né, nesse setor que eu falava, mas o que isso aí muda na minha vida exatamente? Que isso aí vai contribuir para a minha vida? Por que eu vou pagar por esse JPEG? Por que eu vou pagar por esse JPEG? Ô Tsai, a gente entrevistou um cara aqui no Off the Grid, que é o Caio da Lunx, que era uma empresa de Web3. E aí, na conversa com ele, eu falei esse negócio. Porra, meu irmão, mas que porra é esse negócio? Faz sentido. E ele falando o seguinte: cara, então, a gente começou a empresa no hype, a gente tava vendo o que ia ter, mas a gente percebeu que, porra, o que fazia sentido, na verdade, era a parte de pagamentos com cripto, e a gente começou a criar meio que as tubulações para as empresas conseguirem usar. É tipo, caralho, finalmente, porra, isso faz muito sentido. Porque, cara, antes não estava resolvendo nenhum problema, era só um hype. E o pior, quando as pessoas envenenadas pelo hype vinham falar comigo, tipo assim, cara, essa porra não faz sentido. Porra, o Edu não entendeu, tá ligado? Porra, alguém ele não entendeu. Filho da... Pode ser que eu não tenha entendido, mas, porra, isso não faz sentido pra mim, não. Metaverso e porra, NFT de arte, pra mim, nunca fez sentido. Foda-se. Metaverso é WoW, pô. Ó, quem lançou essa foi Jensen Huang, da NVIDIA. Esse é o cara do Esse momento. É o GOAT, né? O GOAT. Ele é taiwanês também, né? Ele é taiwanês. Ele tem um patrimônio um pouco maior que o meu. Um pouquinho. Um pouquinho maior que o meu, mas ele é um cara muito 10, né? Um cara muito prático, muito pragmático. Pô, ele faz as coisas mais inovadoras do mundo, só que com o pé no chão. Esse cara é muito diferente.
E não faz Otsai. um ano. É. Aí, deixa eu te contar um segredo aqui sobre esse quadro de frases. Que a gente ia polemizar pra caceta, botar a frase de empreendedor chinês, de empreendedor taiwanês, porra, política. A gente falou, não vamos fazer isso não, vamos botar umas frases mais tranquilas. Aí você teve a vida bem mais fácil aqui. Foi fácil, foi Zuck, Bezos, Jobs. Foi mais tranquilo, eu agradeço aí a generosidade de vocês de eu não ter que discutir política aqui. Mas, cara, não por acaso fechamos com a frase do Jensen, justamente pra gente poder falar um pouco mais aí desse teu background, que eu acho que é uma história que vale a pena contar, porque você mesmo fala que, pô, você nunca se imaginou empreendendo, sendo empreendedor, e você começou, como você falou já, estudando política na faculdade, né? Como é que foi essa jornada toda? Como é que você veio parar no Brasil em primeiro lugar e daí pra frente? Boa. Cara, assim, eu acho que se os meus antepassados fossem imaginar a minha vida, acho que eles nunca imaginariam que eu ia estar empreendendo no Brasil, né? Acho que isso não é tão fora da realidade de um taiwanês médio. Acho que vale um dia, inclusive, se vocês já foram, mas vale a pena visitar. Eu sou de um lugar, assim, Taiwan é uma ilha razoavelmente pequena, né? O desenvolvimento em si, né, e as pessoas mais cosmopolitas, eles estão mais ao norte. Cosmopolitas, eu digo, pessoas que mais, né, que viajam e tal. Eu sou do extremo sul de Taiwan. E eu venho de um vilarejo de pescadores, né? Então, isso, assim, acho que isso, em tese, teria condicionado a minha vida para um outro caminho, né? Então, meus pais eventualmente decidem, né, vir para o Brasil, daí eu venho com eles, eu, minhas 3 irmãs e os meus pais. A gente vem para o Brasil, eu passo parte da minha infância e da minha adolescência no Brasil. Mas Otsai, isso foi... Seu pai ou sua mãe foram transferidos? Por que Brasil? Então, nessa época, em 90 e poucos, né, foi o ápice da uma tensão mais política ali com a China, né? Eles já tinham uma vida financeira resolvida, que depois se tornaria também bem caótico. Mas aí naquele momento eles decidem vir para o Brasil, né? E aí a gente vem para o Brasil, e aí nos primeiros anos de Brasil a gente vai para Araraquara, que é essa cidade onde eu passei parte da minha infância e da minha adolescência, e vem a crise da Ásia, uma crise econômica, assim, que assola a Ásia. As empresas dos meus pais quebram na Ásia, não só por causa da crise econômica, mas por má administração. E aí uma vida que em tese seria super confortável no Brasil se torna uma vida bem mais difícil, economicamente falando. Sempre tive estabilidade em casa, estabilidade financeira, mas estabilidade emocional, apoio e tal. Então, não cheguei nesse ponto da minha família acabar, tal. Isso não aconteceu. Mas financeiramente meus pais quebraram, né? Foram de uma família com muito dinheiro para uma família, assim, literalmente sem nada, assim, né? Com dívida, na verdade, não é sem nada, é pior, né? Caraca, sim. E aí, por alguns anos, a gente vive aqui no Brasil com o mínimo. Os meus pais, felizmente, os meus tios, eles também financeiramente são muito afluentes, né? Então são empresários em Taiwan, no Japão, e eles por alguns anos subsidiam um pouco a nossa vida aqui no Brasil, só que era o suficiente para viver. E outro contexto, tá? Real dólar era praticamente 1 para 1, né? Vocês vão lembrar. Bons tempos. Bons tempos para quem ganhava em real e gastava. Para quem verdade. tinha que trocar para real, era uma merda, porque os meus tios, minhas tias mandavam um dinheiro que era um dinheiro relevante, virava para o Brasil, não sobrava nada. O Brasil parecia uma Suíça, assim, de preço, assim, de tão caro que era viver no Brasil. Que doideira.
E aí eu, por causa disso, isso influencia um pouco dessa minha formação. Eu tanto que passo a grande parte da minha vida estudando em escola pública no Brasil, no interior de São Paulo. Então, assim, escola pública no Brasil não é fácil. Na minha época não era, hoje em dia deve ser pior, mas na minha época já não era fácil. Os meus amigos dessa época, a galera foi virar lutador de MMA, nenhum que ficou famoso, né? Mas mecânico, manobrista, Caraca, sim. jardineiro, alguns se envolveram com coisas, né? Com crime, então, alguns não estão nem mais vivos. Então, assim, não foi um ambiente muito propício, mas aí é uma coisa que né, aí às vezes me perguntam, mas deu certo e tal, as coisas deram certo. Felizmente as coisas deram certo. Mas aí eu costumo trazer uma perspectiva sobre, tendo vivido aquele ambiente, passado todos aqueles anos em escola pública, eu notei que, assim, eu tinha uma coisa que eu tinha em comum com eles, eu não tinha dinheiro. Isso, eu e eles, assim, alguns tinham ainda menos dinheiro, alguns tinham só comer na escola, né? Não era o meu caso, né? Mas assim, o que ele tinha, todos nós tínhamos em comum, ninguém tinha dinheiro, né? Todo mundo era meio, né, não tinha dinheiro. Só que eu tinha duas coisas que quase nenhum colega meu tinha, né? Eu diria talvez nenhum, né? Então, eu tinha muito acesso à cultura e eu tinha muito acesso a uma rede. Porque os meus pais, apesar de terem quebrado, eles eram pessoas muito respeitadas e muito admiradas, né? Tanto pelas pessoas que eles conheciam na Araraquara, pelos taiwaneses aqui do Brasil. Então, e aí normalmente tem um francês que ele fala, né? Um sociólogo francês, ele fala que você tem assim o capital econômico, tem o capital social e o capital cultural, né? Quando a gente fala de desigualdade. A gente normalmente foca muito na desigualdade econômica. Só que, mesmo que você coloque uma criança com desigualdade econômica numa escola muito cara, ele ainda assim tem uma desigualdade social relevante, então ele não tem o mesmo acesso às mesmas pessoas, e tem uma desigualdade cultural, ele não vai a museu, ele não tem acesso à cultura, à arte, né? E aí, nesse aspecto, eu só tinha a parte econômica que faltava, mas essas outras coisas eu tinha sempre muito. Meus pais eram muito intelectualizados, então superar a parte econômica é muito mais fácil quando você só tem que superar a parte econômica, você não tem que superar tudo, né? E aí nesse contexto as coisas dão certo para mim, eu venho para São Paulo estudar na USP, depois eu vou para fora estudar, trabalhar, né? Inclusive, quando eu estou lá fora, por exemplo, teve um período que eu fiquei fora, numa universidade americana, as pessoas achavam que eu era filho de bilionários taiwaneses, porque todo mundo ali era meio assim, né? Fulana é sobrinha do primeiro-ministro do Japão, outro é filho de não sei quem da Noruega, tudo era meio assim. E as pessoas achavam que era, sei lá, não sabiam que eu tinha crescido numa escola pública lá no João Manuel do Amaral, em Araraquara, entendeu? Mas é isso, porque cultural e a parte cultural e social eu sempre tive, então eu não tive essa defasagem. Mas é isso foi evoluindo. Começo a minha carreira, né, num lugar também bastante elitista, mas não estou julgando, tá? Mas no Morgan Stanley. Foi ótimo, me deu assim, me abriu muita porta, me deu muito acesso. E aí dali fui acumulando outras experiências, fui para Paris, aí eventualmente eu volto para Brasil, Uber 99, até Mas chegar calma aí, deixa eu fazer uma pergunta. Você foi estudar na USP então, fazendo faculdade, né? Fui. E você fez faculdade de quê aqui? Eu fiz contábeis, ciências contábeis e finanças. E aí daí você foi pro Morgan Stanley. E pelo Morgan Stanley você foi para os Estados Unidos. E aí que você trabalhou lá com crédito, enfim, que você estava comentando mais cedo. Eu, na verdade, eu fiz um ano de economia. Tá. E aí, nesse ano de economia, eu percebo que E aí, assim, imagina que quando eu chego na faculdade, e também na USP, apesar de ser uma universidade pública, a maioria dos alunos não é exatamente
mal de vida, né? Nem pouco. Todo mundo ali estudou nas melhores escolas de São Paulo, do Brasil e tudo mais. E eu acho que assim, dado que eu tinha essa coisa muito de buscar segurança financeira. E aí, quando eu começo eu vejo que o que eu quero fazer é o que paga melhor, né? O mercado financeiro paga muito bem, né? Então, e startup não era uma coisa que existia, né? Isso, estou falando de 2010, 2012, né? Startup, trabalhar na Morgan Stanley, Goldman Sachs era mais legal do que trabalhar em qualquer empresa de tecnologia. Então, eu acho que tem muito esse viés. Também tem um outro, porém, que foi, eu recebi na época uma bolsa da Goldman para estudar fora. Isso também acaba encaminhando minha carreira para o mercado financeiro. E aí... Calma aí. Mas você estava no Morgan Stanley e recebeu uma bolsa do Goldman? Não, foi antes. Foi antes de ir para Morgan Stanley, eu recebi uma bolsa da Goldman. Tá. Entendi. E aí, nesse processo, eu vou estudar fora, começo a estudar, entender ainda mais profundamente o mercado financeiro, e aí eu, eventualmente, começo minha carreira na Morgan Stanley. Mas assim, eu fiz um ano de economia, e aí depois eu me formo, minha formação na USP é contábeis e finanças. Mas aí é já muito focado em trabalhar também com finanças, né? E aí depois vou fazer outras coisas, mas foi esse um pouco a trajetória. Boa. Edu, tu vai fazer alguma pergunta? Senão eu vou puxar um quadro. Não. E aí a gente começa a falar de... Aleatoriedade. Pode ser, enfim. Então tá. Então, já estamos na aleatoriedade. Vamos pro próximo quadro. É bom que eu me sinto engraçadaço perto do Edu. Bom, o próximo quadro é o nosso simples e eficiente, efetivo Top 5, que se resume basicamente a responder a seguinte pergunta: quais são as top 5 ferramentas que mudaram a vida da TI? E a ideia aqui é a gente saber um pouquinho do que está no stack de vocês aí, o que vocês usam, e matar a nossa curiosidade pessoal, na verdade. Eu vou separar em alguns grupos, né? Então, eu acho que quando a gente fala de tecnologia, especificamente engenharia, acho que as ferramentas que mais mudam, e aí você vai ver AI muito presente já nesse contexto, né? Quando a gente tem a impressão, né, e aí vamos ver se o futuro confirma ou não isso, que da mesma forma que eu acho que empresas que nasceram pré-AI vão ter muita dificuldade, vão demorar muito para fazer essa transição, e nesse processo nível de eficiência, nível de execução vai diferir muito, eu acredito que vai se assemelhar muito ao como na internet apareceu. Então, você teve basicamente as empresas que nasceram antes da internet, nasceram depois, e aí as empresas que nasceram antes tiveram que fazer transformação digital, né, toda aquela coisa que a gente, né, nem se fala muito mais hoje, mas assim, processo, contratar não sei o que de consultoria de inovação para tentar mudar como as pessoas trabalham, toda essa transição. Eu tenho a impressão de que isso vai acontecer também com empresas pré e pós-AI. Então, as empresas que nasceram pré-AI, principalmente as empresas mais tradicionais, eu acho que não vai ser rápido essa adoção. E aí você vai ter um descasamento de produtividade, e ao longo das próximas anos e décadas, você vai ver muito bancão, muito empresas tradicionais fazendo transformação digital, igual foi feito na época da internet. E alguns vão conseguir, alguns não, e aí, né, aí a vida segue, algumas vão ficar para trás, né, então assim... As consultorias enchem o bolso, Accenture... Isso faz... E aí eles vão virar, toda essa galera acho que eventualmente vai pivotar para fazer consultoria de transformação digital para AI, por exemplo, né? Porque é isso, para a gente que está aqui, eu, né, você, o Edu, para a gente é meio óbvio, né, essas coisas, mas eu acho que quando você vai em empresas tradicionais maiores não é tão óbvio assim. Então assim, quando a gente fala de ferramentas, falando um pouco de, acho que
para os engenheiros, o Cursor aumenta a produtividade assim, significativo. Tanto que acho que a Stay, se tivesse nascido pré-AI, a gente teria um time 2, 3 vezes maior, talvez, de engenharia. Bizarro, né? Então é muito diferente. Então hoje a gente tem alguns engenheiros sêniors e é isso. Então a gente tem um time de engenheiros sêniors, 4, 5, e eles produzem muito. Outra ferramenta que eu vou incluir como ferramenta, e aí agora a nível de produto, que é uma ferramenta / rede social, que é o WhatsApp. E por que eu digo ferramenta assim? Porque basicamente o WhatsApp, né, eu acredito que o WhatsApp ele vai virar um sistema operacional. Ele não vai ser só um aplicativo de mensagens. E por que ele é importante como ferramenta que mudou a vida da Stay? O nosso produto, para o usuário, para o colaborador, ele é feito no WhatsApp. E o que isso quer dizer? Que a gente não precisa de engenheiro de front, a gente não precisa de designer para isso. Então, assim, ele muda significativamente como a gente constrói produto, né? E aí sai de um produto muito mais que você tem que pensar em telas, como que um botão te leva para um outro lugar, não sei o que lá, para uma coisa conversacional, né? Então ele muda como a gente constrói produto. E isso a nível de produto. E aí no dia a dia, ChatGPT, né? Acho que eu não quero parecer, assim, corro risco de parecer clichê, o cara usa ChatGPT, mas o ganho de produtividade que você tem é bizarro, assim. Eu tenho a impressão de que as pessoas acham que a gente tem muito mais funcionários que a gente tem, porque a gente produz muita coisa, não só a nível de engenharia, mas a nível de marketing, publicidade, relações públicas, que robôs e AI têm ajudado muito. Então acho que isso é também uma outra ferramenta que eu acho que tudo... Aí pode ser Gemini, a gente também usa Gemini, usa GPT, aí vai do gosto do freguês, né? Eu sou mais do GPT do que do Gemini, mas daí o meu sócio, por exemplo, um dos meus sócios prefere o Gemini, mas isso é cada um. Então, acho que posso dizer que essas 3 ferramentas de imediato, né, mais ligadas à AI, assim, fazem muita diferença. Quais outras ferramentas que eu... Porque a gente usa muita coisa, mas o que é de fato game changer pra gente? Eu acho que game changer são essas 3, tá? Porque as outras são mais acessórias. Eu não consigo trazer coisas que eu acho que mudaram drasticamente. Minha memória pode não estar me ajudando aqui, mas eu acho que seriam essas 3. Vocês usam de mensageria interna para o time? Slack. Então, rapidinho, Otsai, deixa eu te fazer uma pergunta só pra gente concluir esse top 5 aqui. Cara, tem algumas outras ferramentas que você usa aí, por exemplo, Slack, que podem não mudar a sua vida, mas que, atrapalhariam muito a vida se tirassem. Quais são, tipo assim, se tivesse que botar mais 2, quais seriam? Ótima reflexão, assim, você abriu minha cabeça para umas coisas que eu não tinha nem pensado. Cara, uma coisa que a gente usa, e pode ser qualquer outra, pode ser outro, como que eu digo, outras opções, mas a gente usa muito o Google Meets. É impensável a quantidade de reuniões que a gente faz com clientes se não existir o Google Meets. A gente consegue basicamente encaixar 15 reuniões no dia. Isso não existe. Se você for fazer, se a gente estivesse falando do passado, o cara de go-to-market da Stay, ele teria que viajar para Itaim, faz 1 hora de reunião no Itaim, mais 1 hora para chegar na Paulista, mais 2 horas para chegar na Vila Olímpia de volta. Quando não vai ver, ele fez 3 reuniões no dia. Ele conseguiu iterar o go-to-market da Stay 3 vezes no dia. Hoje, ele itera 15 vezes no dia, 10 vezes no dia se ele quiser. Então, assim,
game changer. Eu não tinha pensado, porque assim, é uma coisa já Dada, né? Tipo, dada, bem estabelecida. Aí acho que a sua provocação me fez repensar. Então, Meets, cara, absurdo. Assim, então, pra gente E uma outra coisa que eu acho que também, assim, game changer, e parece nada, Google Calendar. Cara, é assim, você está sincronizado com todo mundo ao mesmo tempo. Pô, isso é muito bizarro. Né? Você está real time sincronizado com todo mundo. Todo mundo da sua empresa, todo mundo fora da sua empresa. Isso é assim, até mais trivial do que talvez o Google Meets, mas o Google Calendar, ele te faz estar em sync com o mundo inteiro. É uma coisa assim, absurda. Eu não perco mais a agenda, porque é isso, eu sei o que vai fazer. As pessoas me mandam invite, eu mando invite, né? Então, assim, é isso. Mas acho que para mim era tão dado isso, que eu nem estava refletindo sobre. Mas é isso, sem o Google Calendar seria um caos. Eu acho que não só o caos para mim, mas o caos para o mundo dos negócios em geral, né? Cursor, WhatsApp, OpenAI /Gemini, Meet Calendar. Tá justo. Tá justo. temos. Temos. E aí, quer abrir, Edu? Aleatoriedade? Cara, eu quero, porque eu tava aqui pensando. Cara. Meu irmão, Otsai, por que tem tanto empreendedor foda vindo de Taiwan, cara? É uma boa pergunta. Eu acho, vou teorizar aqui, tá? Porque eu não tenho, acho que não tem uma resposta. Mas assim, é isso. Assim, quando você pensa em, assim, né, pô, Jensen Huang, né, da Nvidia, a CEO da AMD, né, o cara que era de DigiV, que agora é a Notable, né, o founder do YouTube. Tem uma galera assim, e quando você vai eu lembro da minha primeira, quando eu entrei na Uber, teve uma sessão meio que de líderes asiáticos da Uber. E aí, para minha surpresa, eu não sei se isso é representativo da Uber como um todo, mas naquele painel, dos 7 líderes asiáticos, líderes mais sêniores da Uber, globalmente, mais da metade era taiwanês. Caraca. O GM de São Francisco, que é a headquarters da Uber, era taiwanês. Eu não lembro mais exatamente, mas assim, mais da metade era taiwanês. Eu suspeito que assim, a gente vem de um país, de um lugar, né? O país eu vou deixar aí no ar, porque quem pegar, pegou. Eu sou bem diplomático, mas eu ato falho aqui. Escorregou. Eu posso ter causado uma tensão diplomática. Mas é um lugar que sempre foi muito escassez. Então a gente sempre foi muito forjado a lidar com pressão, a trabalhar duro, a não desistir. Porque assim, Taiwan é uma ilha que não tem recurso natural nenhum. A gente é vizinho de só país grande e potência. Então assim, a vida não é fácil, né? Então, se você for ver a trajetória de Taiwan, para um país com tanta tensão política, tanta falta de recursos, não era para um país ter dado certo, né? Não era para um lugar ter dado certo, mas eu acho que talvez isso molda um pouco a nossa forma de enxergar. Eu suspeito que isso contribua. A gente tem, acho que também, uma grande tradição de muitos anos, centenas de anos, milhares de anos com educação. E educação, eu digo, educação não é só sobre ir para a escola. Educação é sobre você estar aberto a aprender, né? Por exemplo, saindo daqui desse podcast,
pô, vai me passar pela minha cabeça, pô, como que foi o papo com o Edu e com o Lucas, pô, quais insights a gente tirou disso, né? É ter uma cultura de você estar aprendendo o tempo todo, né? Acho que talvez isso faça diferença, mas é um tópico bem inexplorado, tá, Edu? Eu nunca vi ninguém escrever sobre isso, nunca vi ninguém. Então, mas é um assunto que acho que valeria a pena até eventualmente alguém estudar mais a respeito. Cara, eu tava dando uma olhada enquanto você tava falando. Tem um cara ex-Uber que é asiático e eu gosto muito, que é o Andrew Chen. E eu fui ver e ele é taiwanês também, eu não sabia. Sério? Ele é taiwanês. Tem um livro irado também sobre Marketplace, né? Qual? Cold Start Problem, se eu não me engano. Ah, perfeito. Aqui, justo. Cara, outra pergunta aqui, meio aleatória. Qual que é o... Meio aleatório não, completamente aleatório. Pô, me arrependi. Essa é aleatória demais. Lucas, você tem alguma? Não faz sentido, não faz... Foda-se. Vou pra outra. Cara, tem o WeChat em Taiwan? Desculpa a ignorância aqui, tá? Sou completo leigo. É acessível, mas não é popular. Assim, existe né, eu vou trazer uma coisa que eu costumo desmistificar, tá? Existe essa percepção de que... Porque, por exemplo, eu ouvia muito, também, né? Muitos executivos de grandes empresas de tecnologia ocidentais, no Ocidente, eu conversei muito, e tinha muito essa coisa de que a gente quer fazer o super app, ou a gente quer estar no caminho de fazer o super app, porque na Ásia o super app já é realidade. Isso não é bem verdade. O super app ele é realidade na China, especificamente, né? Dentro de um contexto muito específico de China. Então, existe essa coisa de como funcionou no Oriente como um todo, provavelmente vai pegar no Ocidente. Não funcionou no Oriente, funcionou na China o super app. Tinha um set de restrições bem específicas que fez ele existir e funcionar, né? Que fala pouco. Restrições, contexto, governo, tudo muito específico, né? Então, e aí as pessoas acabam criando esse mito de que o super app está pegando em todos os lugares, começando pela Ásia. Não é assim, não foi assim. E aí quando eu comento sobre isso, normalmente esses executivos dessas grandes empresas de tecnologia que querem, né, hoje menos, tá? Mas há 5, 6, 7 anos atrás, quando me procuravam, a gente conversava a respeito, eles drivavam muito decisão com essa consciência de que o super app estava bombando em vários países. Isso não é bem a realidade. E aí, porque respondendo o WeChat não é popular em Taiwan. Entendi. O WeChat só é popular na China. Então, ele eu tenho inclusive o WeChat, né? Então, eu tenho muitos amigos empresários, executivos de grandes empresas de tecnologia na China, e aí eu falo com eles pelo WeChat porque é o que eles usam. Mas em Taiwan e no Japão e na Tailândia, o mais popular é Line, que é o WhatsApp de lá. Na Coreia, se não me engano, eles têm um específico só deles que chama Kakao, Cocoa, esqueci o nome exatamente. Sudeste Asiático, eles têm um outro. Mas assim, o WeChat ele é muito China, né? E o WeChat sim é um super app. Mas você acredita que, tipo assim, no Brasil ou, mundo fora a China, vai acontecer uma ida para a direção do WeChat, mesmo que seja descentralizada? Como, por exemplo, você tem a Stay no WhatsApp, você tem, sei lá, a Meg no WhatsApp, você tem uma série de ferramentas que não são do Meta, só que, querendo ou não, você começa a criar um ecossistema de super app, só que mais descentralizado, digamos assim? King Zap Zap, o WhatsApp como sistema operacional. Só um fun fact aqui. Parece que no escritório da Meta aqui em São Paulo tem uma sala chamada King Zap Zap, tá ligado? Porque o Zuck encontrou o Pelé uma vez, aí falou que o Pelé é King of Football, Soccer, sei lá, whatever. E aí o Pelé virou pro Zuck e falou King of Zap Zap. Cara, tem esse vídeo, cara. Foi tipo, sei lá, um vídeo que o Meta fez. Hi, Zuck, King of Zap Zap.
Eu não conheci, eu vou procurar esse vídeo. Mas assim, acho que o Lucas mata a charada aqui. Eu acho que o WhatsApp, não só o WhatsApp, mas sistemas conversacionais é o que eu acho que separa, é o divisor de águas, tá? Porque assim, não sei se vocês já usaram o WeChat, não? Que não, Não, só vi vídeos. o WeChat, pra gente habituado à experiência de usuário, da forma como a gente usa, e a gente, eu digo, fora da China, o WeChat não é uma experiência que a gente gosta. Não é bizarro? Eu acho bizarro. Não é uma experiência que a gente consegue sentir que é fluido. Por exemplo, eu uso, mas eu acho muito esquisito. Porque o nosso hábito de lidar com essas experiências no celular, ele tem uma outra corrente de interação, de teorias de como a usabilidade funciona. A China tem uma coisa mais específica deles. Então, quando as pessoas, como eu comentei, essas empresas, esses executivos me perguntavam sobre o Super App, isso também é uma outra coisa que eu trazia. O brasileiro médio, o americano médio, o taiwanês médio, o francês médio, ele não vai engajar com uma experiência como é a do WeChat, porque a gente não foi habituado a usar daquela forma. Então assim, e aí o que muda? Sistemas conversacionais. Isso acho que transpõe essa barreira de usabilidade que um super app, como é o WeChat na China, criava. Essa barreira que eles criavam. Modelos conversacionais, como é o WhatsApp, como podem ser outros, né? Eles transpõem essa barreira de usabilidade. E aí eu acho que o caminho do super app ele começa a ter uma direção, assim, uma luz no fim do túnel. Hoje, eu começo a acreditar que pode ter um super app. Até se me perguntasse há 5 anos atrás, eu falo, cara, não tem como você mais voltar no tempo e reeducar o mundo inteiro fora a China a gostar daquela usabilidade. Mas modelos conversacionais de produto transpõem essa barreira. Então, e aí por isso que eu até comentei, eu acredito que o WhatsApp vai virar um sistema operacional, como podem ter outros conversacionais, que aí te permite super app, porque aí você consegue, porque conversar no WhatsApp, conversar no chat, isso a gente está acostumado, Exato. sabe fazer, a gente gosta de fazer isso, e aí isso resolve talvez esse problema. E eu acho que finalmente entrega pro Zuck aí a visão dele de ser dono da plataforma, né? Que o cara tenta há tanto tempo e vai acabar acontecendo pelo ângulo mais inesperado, provavelmente. Mas é foda, never bet against Zuck. E aí eu vou... Uma curiosidade, né? Eu comentei que eu vendi toda a minha posição na Apple. Comprou tudo em meta? Foi boa parte para meta. Porque eu acho que o WhatsApp ele vai tomar uma importância assim, desproporcional. Podem ter outros, eu acho que o Johnny Ive e o Sam Altman provavelmente vão criar uma coisa muito legal, talvez possivelmente uma concorrente do WhatsApp, né? Mas assim, a Apple tá nessa discussão, a Apple está ficando para trás. Total. Cara, eu queria te fazer uma pergunta sobre... Bom, você falou que começou a sua carreira no mercado financeiro e depois foi trabalhar em tecnologia Uber 99. Que tipo de aprendizado ou modelo mental que você acha que te ajudou vindo do mercado financeiro para entrar em tecnologia? Boa. Assim, a carreira do trader, especificamente, ele é muito específico, né? Você não vai ver, acho que duas coisas você não vai ver muito. Você não vai ver traders fazendo muitas outras coisas que não trabalhando como trader. Diferente de um investment banker, por exemplo, que depois de 4 anos na Goldman, no Morgan Stanley, podem ir lá trabalhar na tesouraria de alguma empresa, head de FP&A. O trader normalmente ele faz aquilo ali por basicamente exclusivamente, e ele tem uma carreira que normalmente não é tão longa, né? Ele ganha muito bem, mas você não vai ver um trader num banco relevante, sei lá, a não ser que ele seja o chefe de todo mundo,
um cara de 50 e poucos anos, 60 anos como trader, porque é uma rotina muito intensa. Então, assim, eu não necessariamente consegui trazer muito do meu repertório de modelagem financeira, não sei o que lá, para o meu dia a dia. Mas tem algumas coisas que eu acho que a Morgan Stanley, ter começado a carreira com isso, assim, me ajudou muito, mas muito mesmo. Primeira coisa, a ética de trabalho. Você trabalha muitas horas, muito intensamente. Eu lembro quando eu cheguei na Uber, foi um episódio engraçado, porque me falavam isso, que, cara, dentre as grandes empresas de tecnologia, a Uber é conhecida por ser uma das mais intensas, de ser uma coisa assim muito mais puxado, muito mais foco em coisas quantitativas. E aí esse foi o que me passaram. Eu falei, pô, então vai ser puxado, então, né? Vou me preparar aqui para trabalhar muito. E trabalha muito. Mas quando você está na mesa de operação de um grande banco, Morgan Stanley, horas talvez até parecidas. Pô, mas o nível de intensidade, não tem, na Uber não tinha ninguém gritando, tacando o computador, dando murro em monitor, isso não existia. Caramba. Então, assim, então você baliza a sua ética de trabalho num patamar que qualquer coisa parece tranquilo. O lazer. Tudo fica meio tranquilo, meio lazer, meio de boa, assim. Né? Então, isso, a Morgan Stanley, acho que mudou um pouco o meu início da minha carreira. Segundo é que você é exigido como trader a pensar rápido o tempo todo. Então você tem que ser capaz de pensar rápido e projetar cenários para frente muito rápido. Pô, isso ajuda, assim. Hoje, assim, é difícil descrever como isso ajuda. Eu consigo, hoje em dia, eu entro numa reunião, a gente começa a discutir coisas. Você consegue rapidamente, não só coisas quantitativas, matemática também, a parte matemática também. Mas você aprende a falar, porque assim, como trader é isso, sabe? Bom, taxa de desemprego nos Estados Unidos é X, Banco Central Europeu falou que era Y, então o real vai estar Z. Você faz meio que tem que ser capaz de fazer muito essa coisa de, pô, ligar os pontos rápido e tomar uma decisão. Pô, isso é, assim, no dia a dia de trabalho ajuda muito, muito. Então isso eu também aprendi. Então, assim, acho que talvez essas duas coisas, assim, me ajudaram muito em tudo que eu fiz depois da Morgan Stanley. E você acha que empreendendo você carrega as mesmas coisas? Teve coisas... Quais são os maiores aprendizados aí que muda? Você diz o que eu aprendi empreendendo? O que é diferente de que você, enfim, viveu mercado financeiro, depois trabalhando em startups de crescimento rápido e, pô, agora no teu negócio mais early stage do que Uber e 99. Eu hoje acho que eu não faria nada diferente, eu não faria nenhuma outra coisa, tá? Então, antes de empreender e fundar a Stay, eu cheguei a cogitar fazer outras coisas. Acho que eu até comentei, né, num outro papo nosso, né, de que eu cheguei a cogitar fortemente assumir a operação Latam, o Brasil, de algumas empresas grandes de tecnologia. Eu estava até mais inclinado a fazer isso. Hoje, pô, eu não faria mais, assim, se me perguntasse, eu não sairia da Stay por nada. E eu acho que o que eu aprendi, né, ao longo desses anos, tanto as coisas boas como as más, então assim, Morgan Stanley. Claro que eu não assim, o nível de pressão é diferente, mas na Stay eu tento imprimir a mesma ética de trabalho e a mesma capacidade de discernimento que a gente tinha na Morgan Stanley, que é, cara, ser muito pragmático, muito rápido, mas ao mesmo tempo o ambiente aqui de trabalho é infinitamente melhor, né? E aí de empresa de tecnologia, cara, eu aprendi algumas coisas, assim, decisões difíceis toma o quanto antes, sempre, principalmente quando é relacionado a pessoas, cultura, pessoas. Decisões difíceis sempre, primeiro. Senão só fica mais difícil, nunca fica mais fácil.
Então, qualquer mudança, qualquer coisa que a gente vai fazer, sempre se é difícil, a gente toma o mais rápido possível, né? Então, eu acho que a gente tem uma tendência a não querer tomar decisões difíceis, controversas, mas se é para tomar, toma o quanto antes. Só fica mais difícil conforme a empresa cresce. Isso eu acho que eu vi, né, nessas Uber 99 Hash, eu vi diferentes formas como isso foi acontecendo. Contratar pessoas boas. Outra coisa que eu acho que pessoas boas, normalmente, tem aquela coisa que eu comentei, você tem um problema grande, contratar uma pessoa boa, você não tem problema. Você tem um problema e contratar uma pessoa ruim, você tem 2 problemas, né? Então, contratar pessoas boas, e não só por alguns outros motivos. Uma é, pessoa boa contrata menos gente, né? Então, se você quer ter um time enxuto, uma coisa mais básica é contratar gente boa. Que gente boa, ela precisa de menos gente para resolver as coisas, né? E outra coisa é que pessoas boas normalmente contratam pessoas boas. Pessoas ruins contratam mais gente e gente pior. Então, assim, se você colocar isso em progressão geométrica, pô, isso aí, assim, basta você contratar uma pessoa ruim e essa pessoa ruim contrata mais gente, que aquilo ali, em algum tempo, você basta uma ou 2 pessoas ruins para você desequilibrar toda a conta lá na frente. Então, contrata pessoas boas e toma decisões difíceis o quanto antes. Assim, acho que talvez as coisas que eu mais aprendi agora em tecnologia e agora empreendendo, né, no próprio dia a dia. Pois são aprendizados excelentes, inclusive, difíceis pra caramba, que geralmente demoram para você realmente internalizar e entender a importância disso. Edu, quer fazer mais uma aí antes de eu puxar o próximo quadro? Pode puxar. Então vamos para o terceiro e último quadro do dia, que é o tradicional bate-bola jogo rápido. Aqui eu acho que não tem muito mistério, são algumas perguntas, a ideia é você responder com a primeira coisa que vier na sua cabeça e aí a gente pode falar mais sobre, ou não, quem sabe. Primeira pergunta é, qual é a startup que você mais admira? Essa é uma ótima pergunta, porque tem muitas que eu admiro. Eu acho que assim, a empresa de tecnologia que eu mais admiro hoje é a NVIDIA, né? E também talvez seja a empresa que eu mais invisto hoje, né, na pessoa física. A gente pode considerar a NVIDIA uma startup ou não? Não, né? Eu acho que não, só pra você dar uma outra resposta. Pode vir uma empresa do planeta agora, pô, falar que startup. Cara, eu admiro muito, eu acho que assim, pode ser meio clichê, assim, mas eu admiro muito a Vespwell. Cara, o Aaron Shum, né, que fundou a Vespwell e é um pouco nosso benchmark em Nova York, se conversa com ele, o cara é muito, muito bom. Ele falou um negócio que, assim, um pouco daquilo que a gente falou, assim, também num dos quadros, que ele tinha uma convicção de que ele estava num mercado bom, mas demorou para vingar. E aí a persistência dele prevaleceu. Ele passou, assim, os primeiros 4, 5 anos comendo pão que já amassou. E poucos fundos acreditaram e ficaram com ele e falaram, não, esse negócio vai dar certo. É um negócio de longo prazo. E aí foi ele lá, fez acontecer. Hoje, ano passado, eles captaram, começo do ano passado, captaram $150 milhões com a Lightspeed. Hoje já deve valer muito mais ainda, né? Naquela época já valia alguns bilhões de dólares, hoje já deve valer muito mais. Os caras não param de crescer. Mas é isso, assim, hoje quem olha para eles, pô, os caras são gigantes e tal, o Aaron tá enorme, mas nos primeiros anos ninguém acreditava, ele acreditava que estava no mercado bom, ele sabia que estava no mercado bom porque ele conhecia aquele mercado, mas foi muita gente que não conseguia enxergar
o que ele via. Mas, então, assim, acho que Desswell, para mim, talvez seja o grande benchmark. Boa. Qual é a maior gambiarra que você já fez? Maior gambiarra que eu já fiz? Cara, eu vou te falar uma... Por alguns bons meses, o sistema antifraude da 99 para motoristas foi um script que eu fiz, né? Cara, era uma... E assim, era uma coisa meio absurda, assim, que já era uma empresa que valia... já tinha sido comprada por $1 bilhão. Então, assim, imagina, assim, pô, a empresa em reais hoje valeria 5, 6 bilhões de reais. E quando eu cheguei lá, tinha o maior canal de aquisição de motoristas, e só para ilustrar, tá? Motoristas em Uber 99 é a chave uma das chaves para a empresa ser bem sucedida. Não é tanto passageiro, é o motorista. Uhum. Então, assim, a 99 precisava... Eu entrei, a gente fez uma análise, eu fiz um modelo lá e tal, fiz um cálculo, e eu vi que a gente estava muito undersupply, que a gente tem muito menos motoristas que a gente precisava ter. E aí eu falei, primeira coisa, tem que abrir as comportas de motorista e começar a botar motorista para dentro. Só que, assim, o Brasil é o país campeão em fraude, né? Sim. Cara, vai vir um shit show. Motorista fraudando a torta, a direita, a plataforma. Daí eu sentava com, né, eu e a liderança da empresa, eles falando, sai, pelo amor de Deus, a gente tem que fechar esse negócio, desliga esse negócio. E eu falei, cara, mas a gente não pode, porque assim, você ter ter motoristas na plataforma, ele é estritamente essencial para a empresa dar certo. A gente tem que coibir a fraude e não deixar de colocar muito motorista para dentro da plataforma. Só que aí, pô, simplesmente o negócio da fraude não ia, né? O negócio não acontecia. Eu falei, quer saber? Eu puxei um estagiário que trabalhava comigo, o João, que era muito bom. Cara, eu comecei a escrever no SQL um script que puxava todo dia. Eu usava o script para mapear comportamentos fora do padrão. E aí, no final do dia, eu bloqueava os motoristas e pedia para a empresa que fazia o pagamento retornar o pagamento. Então, basicamente, acontecia fraude o dia inteiro. Antes de fazer o pagamento, o script pegava motoristas que tinham comportamento fora do padrão e pegava o dinheiro de volta. Passei isso adiante para o time de antifraude, porque eu não era... Eventualmente eu acabei olhando para isso, mas não era meu job description. Eu só precisava que os motoristas continuassem trabalhando. E, cara, teve uma situação, e aí por que gambiarra? Porque não era uma coisa institucionalizada, né? Cara, eu vou contar essa história e aí eu volto para a próxima pergunta, que é... Tem um final de semana, o general manager de Centro-Oeste na época, Rio ou Centro-Oeste, eu não vou lembrar, ele me liga desesperado e fala, a gente já perdeu X milhões de reais porque os motoristas estão fraudando a plataforma. Eu falei, cara, como assim? Eu falei, fica tranquilo, o script que eu fiz vai reaver esse dinheiro, porque esse pagamento não vai ser processado. Chegou na segunda, o pagamento foi processado. Então a gente perdeu alguns milhões de reais. Aí tudo na Uber 99 se cometia um erro. Perdia 10 milhões ali, 15, assim, um volume muito alto. E aí eu fui falar com o cara de antifraude lá da empresa, né? O cara que, né, o chefe da área. Eu falei, fulano, né, ele é um cara muito legal, então não vou dar o nome dele, mas é um cara muito gente boa, um cara super bem sucedido ainda hoje em dia. Eu falei, fulano, cara, o que aconteceu? O que aconteceu no final de semana? O script não funcionou? Ele, não, é que o analista que roda o script, ele não trabalha de final de semana. Mentira. Na hora eu falei, não. Eu falei, quê? Eu falei, fulano, e fraudador tira final de semana? Você combinou com o fraudador para ele descansar no final de semana? Não é possível. Eu falei, cara, o que a gente perdeu, dá para pagar esse analista de antifraude hora extra aqui. por 200 anos.
triplica o salário dele e bota ele pra fazer isso no final de semana. Pô, mas essa foi uma gambiarra que eu fiz, acho que uma das maiores que eu fiz, assim, esse script antifraude. Caralho, muito bom. Muito bom. Fala uma coisa que você ama e ninguém imagina. Tem uma coisa que eu coleciono, tem duas coisas que eu coleciono que ninguém imagina, né? E que eu amo, né? Eu amo ter, colecionar e tal. Uma é mapas antigos. Irado. Eu tenho uma coleção de mapas de a Itália no século XIV, sei lá, Europa na época de Carlos Magno. Então, assim, eu sou viciado em mapas, assim, eu adoro mapas, principalmente esses mais antigos. Então, eu tenho uma coleção deles. E aí, a segunda coisa que eu amo, que é ímãs feios. Eu tenho uma coleção de ímãs feios e eu acho, muito... Eu comprei o meu primeiro para sacanear uma ex-namorada, né? E aí hoje em dia, cara, eu vou nos lugares comprar imã feio e é muito bom, porque assim, normalmente a pessoa que está te vendendo, né, normalmente a funcionária do caixa, a pessoa fica meio surpresa que você está querendo levar aquele imã. Mas eu tenho uma coleção de imãs feias, mas eu tenho essas duas coisas que eu amo, coleciono e ninguém imagina. Não, mas peraí, discorra sobre imãs feios. É tipo daqueles de loja de souvenir, assim, ou sei lá, da farmácia, do gás? Tem de todos. Quanto mais feio, se for feio, eu vou ter. Aquele calendáriozinho da farmácia lá, essas paradas. Não, tem que, normalmente é de souvenir, né? De Tá, loja de souvenir. tá. Cara, e eu tenho umas coisas assim, nossa, horrorosas. Assim. Eu prego uma peça nas pessoas que vão lá em casa, eu mostro os ímãs, e eu falo, eu tenho uma coleção de ímãs, lindos. Adoro. E eu te falo, a maioria das pessoas Mente, né? Fala, não, mente. legal. A maioria das pessoas mente. Ela, muito legal, muito bonito. Porque não tem como ser bonito. Aí as pessoas mentem pra não causar desconforto. Ah, isso deve ser um bom termômetro pra ver se a pessoa é muito sincera. Cara, deixa eu dar um insight aqui. Tsai, eu tava vendo um vídeo, eu tava dando uma pesquisada pra fazer esse podcast, eu tava vendo um vídeo seu, e eu acho que é na sua casa, e me chamou a atenção a quantidade de ímãs que você tinha na geladeira. Eu não sei se é essa geladeira e tal, mas tipo, tinha uns ímãs meio brancos assim, tipo, bastante coisa. Bonitos. É de muito bom gosto e tal. Legal. Eu não vou lembrar de qual vídeo, mas possivelmente são minha coleção de ímãs, assim. Sabe, conta pra gente o maior erro que virou aprendizado. Maior erro que virou aprendizado Cara, isso também é uma... Assim, aqui... Um pouco daquela conversa que a gente teve, né, de tomar risco, você comete muito erro. E eu acho que eu vou trazer pode ser polêmico, tá? Mas é um que eu guardei pra vida. Não foi um aprendizado dos últimos anos, últimos 4, 5 anos, que é... Assim, eu não discuto muito sobre ele porque ele é um pouco mais polêmico, que é não como founder, mas quando você é contratado como executivo principalmente para assumir uma área, principalmente quando é uma área grande, o que separa, né, isso pode ser CEO, pode ser, né, se você é contratado, você vai assumir um negócio grande, a primeira coisa que você tem que fazer é faz uma avaliação rápida, confia no seu gut feeling e demite as pessoas que não funcionam. Por que é polêmico? Porque no Brasil tem um tabu de se falar sobre desligar pessoas que não performam ou que você acredita que não estejam alinhados com o que você precisa. Quando você, assim, falando principalmente, né, lendo e conversando com pessoas do meio, eu acho que separa normalmente executivos eficientes e bons e mais já, né, com mais casca daqueles que são mais novos, é esse. Eu demorei muito para desligar algumas pessoas. E a gente sabe,
Assim, a gente pode errar um pouco, né? Mas quando você chega e pode ser nas nossas empresas, ou você sabe, né? No fundo você sabe. E aí com receio de causar um desconforto, com receio de ser mal percebido, você vai se enganando. Você vai fingindo que não, deve ter algum outro ângulo que eu não estou vendo aqui, porque essa pessoa funcionar. E aí você vai, e vai, e vai. E normalmente você está certo desde o começo. Você já sabe desde o começo que não vai funcionar. Só que você insiste. E o maior erro não insiste. Aliás, o maior aprendizado, né? O erro é insistir, o maior aprendizado não insiste. Chegou, aí contratou, não funcionou. Se o seu gut feeling está te falando que não funciona, cara, só segue em frente. Né? Isso é mais delicado quando você entra numa empresa e você tem um zilhão de reportes diretos, né? Mas é isso, cara, em coisa de 2 semanas, um mês, você já sabe quem que você tem que manter, quem tem que ser desligado. E faz. Aquela velha máxima de se você tá na dúvida, não tem dúvida, né? Se tá na dúvida, você não tem dúvida. E confiar mais no seu gut feeling, assim. E não tentar, né, se justificar, se enganar. Porra, tem uma heurística pra isso, que é: se você fala de uma pessoa na hora de dormir com o seu parceiro ou sua parceira mais de 2 vezes, é porque você tem que demitir, sacou? É que é exatamente isso. O seu gut feeling tá te falando isso, e esses são os alertas, e você não tá percebendo. Falou 3 vezes, demite, cara. Exatamente. Eu não lembro de uma pessoa que depois foi demitido 1 ano, 2 anos depois, que eu falo, essa pessoa no começo eu não achava que seria demitida. Eu já sabia que ela ia ser demitida. Eu já sabia que essa pessoa não ia performar, que ela não tinha o que precisava. Mas é isso, a gente é ser humano, a gente não quer, né, causar um desconforto, a gente não quer, mas é isso. Qual conselho que você daria pra você mesmo no passado? E não pode ser compre Bitcoin. E aí, por extensão, a gente também não pode ser comprar Nvidia, né? Não, nada disso. Não pode envolver trades. Assim, acho que o conselho que eu daria pra mim mesmo tem 2 coisas. Acho que tem uma raiz meio parecida. O primeiro tem a ver com, assim, que cara, trabalho duro e consistente se paga. Então eu voltaria para o eu do passado e falar, cara, você tá porque muitas vezes surgia dúvidas. Se eu dar o meu sangue e muitas vezes não ser reconhecido da forma como eu gostaria, se aquilo ali valeria a pena. Quando tá virando noites, trabalhando das 6 da manhã a 11 da noite, se aquilo ia se pagar, eu acho que eu voltaria para o passado, falaria para mim mesmo, para eu ficar mais de boa, assim, falar, cara, não sofre demais não, porque assim, trabalho duro, consistente, a médio e longo prazo se paga. E aí, junto a isso, que é uma das minhas grandes frustrações, por exemplo, nesse processo, foi sentir que, mesmo trabalhando muito duro, sendo muito consistente, por politicagem, por uma coisa ali mais de, sei lá, algo que não fosse estritamente meritocrático, eu sentia que como assim eu não estou recebendo a promoção que eu deveria? A empresa triplicou porque eu fiz isso e aquilo, mas o fulano foi promovido primeiro porque ele tem 2 meses a mais de casa que eu. Mas não fez nem metade. Tudo isso mexia, né? Porque quando você entrega muito, você espera muito. Então, e aí na mesma raiz seria falar para mim mesmo, cara, a longo prazo, quando você olha para as grandes, para a vida como um todo, não se estressa muito com isso, porque não é tão, essas coisas não são tão importantes. Então acho que se eu voltasse no tempo, eu falaria essas 2 coisas para eu do passado, para eu continuar trabalhando duro
de forma consistente e não me importar, não dar tanta importância para coisas de curto prazo que de repente não aconteceram. Boa. Com isso, temos nosso bate-bola jogo rápido. E estamos chegando no nosso finalmente. Edu, quer dar um recado aí? Só para quem tá assistindo aí e ainda não deixou o seu like, não se inscreveu no canal, que agora é a hora de fazê-lo. Tirando isso, sem comentários. Compartilha também, manda pra galera que vai curtir esse tipo de conteúdo e ajuda bastante a gente a continuar fazendo conteúdo incrível, maravilhoso como esse. Dito isso, estamos no nosso encerramento. Queria te agradecer pra caramba por ter disponibilizado aí seu tempo e seu conhecimento com a gente. O que foi, cara? O que você já tá rindo de mim? Porra, você chega... Cara, desculpa, que foi... Porra, você fala, estamos no nosso encerramento, sai! Aí eu, cara, tá expulsando o cara. Sabia que ia ter uma... Moleque, eu já sei até o tipo de risada que você dá quando é um trocadilho ruim desse. Mas, bom, você quer deixar algum recado final pra galera? Só agradecer, Lucas, Edu, pelo convite. Assim, eu acho que dos podcasts mais legais que eu já participei. Porra, que bom, fico feliz de ouvir isso. Com certeza o mais interativo. Então, genial, assim, os quadros. Traz uma... Sai um pouco do script convencional de podcast, que é só aquela coisa de pergunta-resposta, pergunta-resposta, pergunta-resposta. Então, eu adorei. Então, parabéns pelo podcast. E super agradecido pelo convite. Um abraço para todo mundo que está nos ouvindo e sigam aí o podcast Off the Grid. Acho que vocês vão fazer coisas muito grandes, continuar fazendo coisas muito grandes. Então é um prazer, uma honra ter participado desse episódio. Boa, onde é que a galera acompanha você e a Stay? Podem seguir a gente no LinkedIn, a página da Stay. Minha página no LinkedIn também, Tsai Shiyu, né, um nome, vocês não vão achar outro lá com esse nome, então fiquem tranquilos. E no meu Instagram, tsai.uai, UAI, e aí vocês podem me seguir lá também. E quem quiser conversar, bater um papo, estou sempre à disposição. Boa, that's the pod. É isso, senhoras e senhores, até a próxima.